Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo à Beça. E hoje com um convidado para lá de especial, fiquem atentos aí, acompanhem até o final, porque vocês vão falar hoje com um convidado muito especial. Nós estamos aí nessa fase de lançamento do meu livro, Educação Financeira Cristã, e hoje o papo vai ser um papo diferente com ele que esteve conosco em João Pessoa na nossa conferência, e eu estou aqui em São Paulo com ele, junto com a minha esposa, junto com a pastora Vanessa, e eu estou falando de um convidado que é muito, muito querido por todos nós, o pastor César Cavalcante. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo à Beça. Obrigado, pastor Heitor, parabéns pelo livro, mais um trabalho muito interessante e necessário nos tempos que a gente vive, e que esse nosso papo aqui seja bom à beça mesmo. Muito bom, maravilha. Gente, olha, eu quero que vocês compartilhem aí agora esse link, manda para todo mundo, grupo de família, manda para o grupo que você tem da empresa, porque o papo de hoje, vocês conhecem o pastor César Cavalcante como um grande teólogo, uma referência no cenário nacional quando o assunto é Bíblia, mas hoje nós vamos falar com ele de um assunto que eu acho que ele nunca falou antes, ou se falou timidamente. E é um assunto que ele é especialista, expert também. Eu estou aproveitando que esse livro fala de finanças, de empreendedorismo, e hoje nós vamos bater um papo à beça com o pastor César sobre empreendedorismo, finanças, dinheiro e uma coisa que eu não sei nada, então eu estou aqui mais para aprender, que é marketing digital. Então fiquem atentos aí, já vão comentando. Se você tiver alguma pergunta também, você pode fazer, porque esse homem, além de ser um grande teólogo e um grande pastor e um grande homem de Deus, que eu tenho o prazer de caminhar junto hoje e chamar de amigo, esse homem é muito, muito fera em marketing digital e é um empreendedor. Então, vamos para o nosso Papo à Beça, vem comigo, e o pastor César está aqui. Pastor César, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Uma alegria poder servir, né? Pouca gente, de fato, conhece esse outro lado meu da área do empreendedorismo, mas eu amo empreender, eu acho que empreender transforma, e, sobretudo, falar assim, um assunto que as pessoas não estão muito habituadas a ouvir, né, de mim. Acho que vai ser bem interessante esse bate-papo aqui. Vai ser legal. Estou com muita expectativa e estou com muita pergunta porque eu quero aprender. Vamos lá. Primeira coisa, porque eu conheço um pouco a sua vida, até estudei um pouco sobre a sua história, e o senhor tem essa ideia bivocacional, né? Você é pastor de uma igreja, a Igreja Genuína, em Campinas, e tem outras igrejas também, e é um empreendedor. Como é que começou essa história de ser pastor e empreendedor? Foi planejado ou isso aconteceu com o tempo, de forma natural? Eu sempre fui eu sempre fui empreendedor, né? Desde jovem. Então meu pai falava assim: esse menino não vai trabalhar para ninguém, esse menino ele vai montar alguma coisa para ele, alguma coisa. E aí, mas na minha casa ninguém havia empreendido antes, né? Mas eu sempre tive isso na veia de tentar montar alguma coisa. Então, quando eu era moleque, eu queria ter alguma empresa, eu ficava estudando sobre isso nas revistas e tal. E quando eu me converti, eu sempre tive esse chamado para a obra de pastorear, de pregar o evangelho e tal. E eu sabia que como que eu posso desenvolver uma vida ministerial se eu não tenho sustento? Não. Então, como é que eu vou me manter? Eu não queria, e nada, eu não quero fazer crítica nenhuma sobre isso, mas eu não queria ficar dependendo será que vão me ajudar? Será que vão me dar alguma oferta aqui? Será que não vão? Deve ser horrível. Então, eu sempre... foi uma preocupação, fez parte das minhas orações, ainda faz, né? Mas hoje eu vivo aquilo que eu orava para conseguir, e Deus foi fazendo de passo a passo. Não foi fácil, sabe? Mas como eu sempre quis empreender, então eu comecei trabalhando no Instituto Cristão de Pesquisas quando vim para São Paulo, vendendo revistas, ganhando centavos por revista e tal. E aí depois eu desenvolvi dentro lá da editora da revista um esquema de vender páginas na revista, de assinatura, de publicidade e tal. E aí isso começou a me dar recursos e tal. Então eu falei, opa, tem um caminho aqui. Legal. Né? E aí, então eu sempre fui empreendedor,
E também sempre ligado à educação, porque eu trabalhava nessa instituição que era para-eclesiástica, que ensinava sobre seitas e heresias. Então, sempre na área da teologia, mas também sempre voltado para essa questão de empreender. Que legal, que legal. Então as coisas foram nascendo, inclusive, na minha visão, pelo que eu estou entendendo, de forma intencional, não é? Apesar de serem naturais, mas foi intencional, com muita oração. Eu acho que é até uma inspiração para nós, porque muitas pessoas hoje têm essa ideia, né? Ou ministério ou trabalho. Isso, e aí o exatamente. senhor concilia isso hoje. Como é que é essa questão de agenda, né? Porque eu sei que a gente sempre tem problema de agenda. Eu me identifico também com você, porque eu também faço o mesmo, né? Eu sou um pastor voluntário e tenho a minha carreira, a minha empresa e tal. Então, como é que é essa dinâmica de conciliar esse tempo entre igreja, entre trabalho e também família? Nem tudo são flores, né? Então, por exemplo, eu sempre busquei então empreender como meio de sustento e essa coisa de empreender também, ela se retroalimenta num nível que você chega uma hora que é muito difícil para você. Por exemplo, eu sonho um dia ser pastor por tempo integral, assim. Ah, você tem essa intenção? Eu tenho essa vontade, mas eu acho que está muito longe ainda, porque se eu sair, por exemplo, se eu agora parar as empresas que eu tenho e falar assim, tá bom, então agora eu vou só ser pastor, vou acordar de manhã só para estudar a Bíblia, ler, orar e visitar os irmãos e falar dos projetos da igreja local, não sei o que lá. Eu acho que eu sou uma peça muito cara para a igreja local, entende? Por conta da estrutura de vida que eu tenho agora, os boletos que eu tenho para pagar, são altos demais para a igreja. Então, eu não me vejo hoje sendo pastor por tempo integral nos próximos, pelo menos nos próximos anos. Aqui. Então, como eu sempre sonhei em empreender, tem um efeito colateral, né? Porque, por exemplo, eu, como empresário, eu não sou 100% porque eu tenho o ministério e a família. E como pastor, eu também não sou 100% porque eu tenho as empresas e a família. E como pai de família também, eu tenho que dividir a minha atenção entre ser marido e pai, entre ser empreendedor, patrão, tem colaboradores que dependem das nossas empresas, e também ser pastor. Então, não vou dizer que eu sou 100% assim em cada uma dessas áreas, porque não dá, ninguém consegue ser bom em tudo, né? Verdade. Então, a igreja onde eu pastoreio me compreende muito, muito mesmo, porque lá eu me faço representar, por exemplo, um grupo fantástico de obreiros que me ajudam, tal. Então, falta alguma coisa como pastor por conta do trabalho, falta alguma coisa no trabalho por conta do pastorado. Então, a empresa tem que entender um pouco e os sócios, né, tem que entender um pouco, e lá na igreja também. O senhor falou de uma coisa que eu até falo nesse livro um pouco, que tem a ver com as fases financeiras das pessoas. Então, até um insight interessante, não sei a sua opinião, mas queria saber, que é o seguinte: imagina, a pessoa, quando ela vai crescendo na vida, ela alcança um nível de independência financeira em algum momento, se ela for visionária e tiver uma educação financeira. Então, talvez o que o senhor está pensando o dia que o senhor tiver uma independência financeira, em que seu dinheiro trabalhe para você, né, e as empresas não precisem mais do seu trabalho, mas já funcionam naturalmente, aí você vai se dedicar 100% à obra. Essa que é a ideia, é isso? Porque aí eu tenho mais tempo livre, porque hoje muita coisa na empresa não depende de mim exatamente, né, ali. Mas ainda eu não consigo deixar tudo. Mas a meta seria isso mesmo, que quando você tem uma situação onde você não depende mais de ficar retroalimentando, mas o projeto anda sozinho e caminha e mantém o faturamento, mantém os salários, então você tem mais tempo livre para se dedicar mais ao ministério, né? Perfeito. Esse é um ponto interessante, porque eu vejo aí um trade-off, que é uma expressão que a gente usa em finanças, né? Que às vezes é uma escolha que o cristão tem dificuldade, até mentalmente falando, porque existe essa ideia de uma teologia da prosperidade, que é um problema grave, quero ouvir sua opinião, e tem também a ideia daquela teologia da miséria. Então a pessoa fica entre uma coisa e outra, e ela pensa assim, eu não posso ficar muito rico,
porque eu vou acabar caindo na minha riqueza e vou deixar de servir a Deus. Mas quando a pessoa entende que o fato dela ficar rica e prosperar pode ser, inclusive, uma possibilidade dela servir mais a Deus, porque ela vai ter tempo e recursos para investir mais no reino de Deus, isso muda a chave, vira a chave. Né? E também quem empreende tem que saber, quem está empreendendo no começo, é muito difícil separar o meu dinheiro do dinheiro da empresa. Mas há de se fazer essa separação, e quando tem essa separação, então você tem lá um faturamento de 7 dígitos por ano. Então você tem uma empresa que fatura milhões, mas não necessariamente que você tem esse dinheiro, esse recurso. A empresa, a companhia tem esse dinheiro, esse recurso, e você tem a sua... enfim, aí depende de como que você funciona, se tem sócio, se não tem e tal, mas você tem Prolabore. Entende? Então, distribuição de lucro. Distribuição de lucros, que é uma vez. Aí você pode escolher, né? Pode ser 3 meses, 6 meses, um ano e tal. Mas depende dos projetos, aí você tem investimento. Então, às vezes, mas a empresa tem tanto. A empresa, mas uma coisa é a empresa e outra coisa é a conta pessoa física, né? Então, precisa fazer essa separação. E as teologias, né, tanto a da miséria quanto a da prosperidade, são danosas. Pessoalmente, eu acho a teologia da prosperidade pior. Verdade. Mas ambas são problema, porque uma prega que você nunca pode ter nada, você não pode conquistar nada, você tem que ser sempre ali, porque eles entendem que essa pobreza, ela mostra algum tipo de humildade, mas a humildade não é porque você não tem nada, aí você é humilde. A humildade, por exemplo, a pessoa pode ter muito dinheiro, por exemplo, e ser uma pessoa humilde. Eu conheço pessoas muito ricas que são muito humildes, eu conheço pessoas pobres que são muito soberbas. Então, isso tem a ver com a conversão, exatamente, não com o tanto que tem na conta. Legal. O senhor falou de uma coisa que é o princípio da entidade, que é um princípio consagrado na contabilidade, que é o que é da empresa, o que é da pessoa física é da pessoa física. Eu vi uma frase uma vez de um contador amigo meu que ele falou que no Brasil tem muita empresa pobre com sócio rico. Isso é um problema, né? As pessoas não conseguem separar isso. E outra coisa que eu acho fundamental a gente até enfatizar, que é um princípio que o senhor está trazendo aqui, é as pessoas entenderem que o negócio delas é para servir a Deus e elas estão fazendo aquilo com um propósito, né? E no final vai desaguar nesse equilíbrio. Nem tanto eu estou buscando riqueza com a minha empresa e nem eu quero ser um miserável para falar que eu sou humilde. Então eu transformo o meu negócio numa plataforma de glorificar a Deus. Exato. Eu me lembro de um texto bíblico, acho que é Lucas 5, que estão lá aqueles homens pescando e Jesus começa a pregar no barco deles antes de fazer aquele milagre da pesca, né? E depois o negócio deles alavancou de forma extraordinária, porque eles tiveram uma pesca extraordinária, era um possível faturamento extraordinário, e eles deixaram tudo ali para seguir Jesus. A Cristo. E veja que interessante nesse exemplo de Lucas 5. Nesse exemplo de Lucas 5, que começa com um barco de pesca, que a pesca não está funcionando, o Pedro está lavando as redes, e quem acha que um barco de pesca pode servir de plataforma para a pregação do evangelho. Exatamente. Então, tipo assim, quem está ouvindo a gente agora e tem um negócio de marmita, de, sei lá, de motorista de aplicativo, sei lá, você tem um negócio que faz lembrancinha de sei lá o quê, aí você para e fala assim, tá, mas como que eu usaria isso aqui para pregar o evangelho? Quando Jesus chega, a primeira coisa que acontece é que fica claro que aquilo que você usa para ganhar um pão de cada dia pode ser uma plataforma para pregar o evangelho. Esse é o ponto. E aí Jesus sobe no barco e fala assim, eu posso daqui pregar o evangelho. E aquele barco podia servir para passear, para pescar, para trabalhar, para alugar, mas talvez o Pedro nunca tinha pensado assim, isso aqui serve para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. E serve. Ou seja, quando você empreende e e Jesus permite que Jesus entre no seu barco, essa empresa vai servir para glorificar a Cristo. Uau, sensacional. Eu uma vez estava refletindo sobre isso e nessa passagem nós temos princípios de empreendedorismo poderosos, né? O primeiro é esse,
pensa, o barco era um ativo fixo, era um ativo daquela empresa, né? Era o ativo daquele negócio, daquele business, os caras viviam disso. E agora eles estão abrindo mão do tempo, que é dinheiro, então, mesmo depois de uma pescaria frustrada, mas eles estão abrindo mão do tempo, entregando o ativo fixo deles com o propósito de glorificar a Deus. E essa história começa com a entrega do barco e termina com a entrega do peixe. Né? Ou seja, primeiro eles entregam o barco... Numa pesca que não está funcionando e depois quando funciona eles entendem que... Ou seja, tanto na bonança quanto nas dificuldades eles entregaram. Então, eu acho que a grande lição para a gente aplicar como empreendedores cristãos é essa, né? É a gente entender a missão do nosso negócio que está atrelada ao reino de Deus, senão vira um problema. É isso, né? Em toda situação você pode glorificar Cristo e no empreendedorismo também, né? Você também pode de alguma forma glorificar Cristo, mesmo que você, por exemplo, eu tenho empresas que são na área de conhecimento cristão, né? Faculdade de teologia, escola, tal, não sei o quê. Então aí a pessoa fala, mas também, para ele é fácil falar isso. Não, mas qualquer negócio, qualquer empresa, você pode de alguma forma glorificar a Cristo. De alguma forma você pode glorificar a Cristo. Legal. E me fala então sobre os seus negócios. Então, vamos falar um pouco sobre o César Empreendedor, né? A gente já falou um pouco aí de lições da Bíblia, mas o César hoje é um empresário e você tem... É como se fosse uma hold? Como é que funciona? Você tem como negócios? Se fosse um hold. Então você tem... a gente tem hoje a escola, a Faculdade de Teologia, que tem... ela cresceu bastante, são mais de... Nesse momento eu não sei exatamente, mas sei lá, 115 mil alunos. Então você tem muita gente. É muita gente. Muitas cidades do Brasil não tem esse tanto de gente que mora nela, né? Então é muita gente. E aí algumas outras empresas foram se tornando satélite para dar esse suporte. Então você tem, por exemplo, a editora. Então temos a editora que é a editora Bethesda, a Faculdade Bethesda, a editora Bethesda. Aí a gente tem um estúdio que também faz locações, produz nossos próprios cursos e também outros cursos de outros players. Aí a gente tem uma empresa de marketing digital que também faz o lançamento de outros... eu não quero ficar usando a linguagem do marketing, né, mas outros... players, outros essa que é a linguagem, né? Experts, apesar de eu não saber nada, isso eu sei. Então você tem, por exemplo, muitos que, sei lá, alguns eu não posso falar por questão de contrato, de ter cláusula de confidencialidade. Mas, por exemplo, o lançamento de cursos do pastor Hernandes Dias Lopes, a gente que fez. Olha que legal. Mais de uma vez. Pouca gente sabe disso. Do pastor Luiz Saião, do pastor Silas Malafaia, alguns nomes muito importantes, assim, nós que começamos desde o brand, desde o início, de fazer, por exemplo, um brand book, por exemplo, com logo, com nome, decidir o nome do curso, vamos falar sobre conteúdo, vamos falar sobre pré-aquecimento, PPL, que é o pré-lançamento, PL, que é o pré-lançamento, o lançamento em si, as etapas, as ferramentas, tal. Então, a gente tem uma empresa que trabalha com o digital, outras pessoas, a Jumentes, a gente fez recentemente, que é lá da Bahia, uma expert super top, né, no ramo de palestra para família e para mulheres. Tantos outros aí, eu não vou lembrar de memória. Agora dei o suporte para o Tassos fazer o lançamento dele também. Então, enfim, tantas outras coisas. E nessa empresa de lançamento, a gente já tem... eu não sou o cara da ostentação, mas a gente tem aqueles quadros que o pessoal... tantos dígitos, faturamento. De 100 mil, não sei o que lá. A gente tem de 7 dígitos, quer dizer, mais de R$1 milhão de faturamento em 10 horas, por exemplo, de carrinho aberto. Então, essa empresa, ela faz esses lançamentos. Agora, nesse momento, a gente está fazendo da faculdade, mas também tem a maior operadora de turismo, por exemplo, do Brasil, que faz viagens para Israel. Essa empresa também está fazendo esse lançamento. Então, tem vários projetos vão rodando nesse que legal. Nesse meio. Para tudo, gente, olhem aqui nos meus olhos.
vocês nunca ouviram falar do pastor César Cavalcante como um especialista em marketing. Eu acho que esse papo aqui vai... Agora, eu estou até interessado aqui no negócio, vou até propor para ele lançar esse livro para mim aqui, porque o negócio está ficando bom. Então, mas assim, eu já vi que os seus olhos brilham quando você fala de marketing. Você falou mais de marketing do que das outras assim, empresas. Então, eu entrei nesse meio completamente sem querer, de verdade. Foi? Em 2014, eu me lembro, um primo meu, que nem é do ramo da fé nem nada, ele me mandou um vídeo em 2014 de uma pessoa falando a primeira vez sobre marketing digital. Eu falei, marketing digital? Porque o marketing, sim, ele é assim... O marketing digital ele é muito disruptivo em vista do marketing tradicional. Certo. Porque o marketing tradicional ele é um marketing de interrupção. E o marketing digital é um marketing de continuação. Tipo assim, você está andando na rua e alguém te dá um panfleto, sei lá, de um restaurante. E as chances são que você, ou de um empreendimento na planta que você está comprando, que eles estão fazendo o lançamento. As chances são que você vai pegar aquilo e vai jogar fora. Porque a pessoa te interrompeu. Você está andando... É ruim, é chato? Ela Ninguém parou você... Você não está procurando aquilo. Isso. Esse é um marketing. O marketing digital, ele te ensina a fazer um marketing onde o cliente procura o especialista e ele faz isso de forma muito assertiva, muito intencional, e com muita verdade. Para mim, dentro do digital, eu tenho uma frase que me guia, que é: a verdade vende. Então, você ser verdadeiro funciona no digital. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, em 2014, eu falei assim, peraí, mas eu faço isso há anos, porque eu tenho um programa que na época da rádio, que começou em 2005, mais ou menos há 20 anos atrás, e esse programa é o seguinte, eu fazia o programa custava, sei lá, 30 e poucos mil reais por mês, era bastante dinheiro naquela época, né? Até hoje é muito dinheiro, mas naquela época custava o preço de um carro novo. Então, todo mês. Todo mês. Então eu fazia esse programa, pagava esse programa, não pedia oferta, não pedia nada para ninguém. É muito comum na rádio o pessoal pedir oferta. Pessoal, vamos manter esse programa, não sei o que lá. E eu falei, cara, vou escolher outro caminho. E aí eu fazia o programa, respondendo perguntas ao vivo. Eu tenho esse programa até hoje ao vivo, respondendo perguntas das pessoas ao vivo e, eventualmente, no final do programa, eu fazia uma propaganda de um livro ou de um kit de livros ou de um curso. E o resultado, por exemplo, hoje, já passou tanto tempo, posso abrir números de recordes. Né? Isso é pico também, não é todo mês. Mas, por exemplo, num programa de 1 hora, eu pagava acho que era R$34.500. Mas eu já tive pico de faturamento de R$500 mil. Então você fala assim, peraí. Em um programa? Quer dizer, em 1 hora. 1 hora durante o mês, né? Então, certo. Em 22 programas. Certo. De segunda a sexta são 22 programas. Okay. Então, em 22 programas, eu já paguei R$34.500 e faturei mais de R$500 mil, R$530 mil. Então, pagou, então, alguns anos de programa. Algum tempo de programa. Exato. Porque, então, e como que eu fazia isso? Sem interromper a vida da pessoa. A pessoa vinha ouvir o programa porque ela queria ter mais conhecimento. Natural. E eu estou lá. Qual a sua dúvida da Bíblia? A pessoa liga aqui, faz a pergunta, eu respondo, sem interesse nenhum. No final, se você tem essas respostas aqui, se você quer conhecer mais e profundamente, na época era 0800, na época era call center mesmo. Sim. A gente chegou a ter 40 e poucas atendentes de call center ao mesmo tempo para atender esse programa. Isso é marketing digital naquela época, numa era analógica. Isso era o marketing da época. Então, não era o digital, porque não tem o link, mas a ideia eu já entendia que o marketing de interrupção não funcionava bem. Entende? Então você tem um marketing de interrupção, que é aquele que para você e fala assim, você quer comprar uma casa? Você fala, não, bicho, não. E aí é diferente de eu gerar conteúdo para pessoas que querem investir na compra de uma casa. Perfeito. Porque quando eu gero esse conteúdo com precisão, com verdade, com profundidade, eu vou levar mais tempo. Mas a pessoa que tem aquela vontade, ela vai me procurar.
Perfeito. E aí, quando ela me procura, ela já estabeleceu o vínculo de confiança. A ideia é assim, pensa que você é um cara que coleciona... É horrível isso que eu vou falar, mas pensa. Que você coleciona borboletas exóticas. Tem esses caras que colecionam, né? E coloca lá e tal. Ó, essa aqui é não sei o quê. Aí você tem aquele negócio que sai caçando borboleta e você sai pela rua caçando borboleta. Essa é uma estratégia do marketing antigo. É o cara que sai panfletando e tal. Tem aqui do meu prédio que estou lançando, tem aqui do meu restaurante, vai conhecer minha loja. A borboleta não quer estar ali, inclusive. Não. Ela está voando. Você sai ali caçando. Diferente disso é você plantar um jardim. Se você planta um jardim e cuida desse jardim, a borboleta vem. Naturalmente. Exatamente. E ela quer estar ali, porque ela quer chegar ali. Exato. Então, hoje que se fala muito em captação de leads, é justamente isso. Funil e tal. É justamente isso. Você quer sair desesperado atrás de lead, ou compra o meu negócio, vem aqui e tal. Não. Se mostra primeiro, põe a cara primeiro, mostra que você sabe aquilo que você está vendendo, e as pessoas vão sentir confiança em falar assim, pô, quando eu for estudar teologia, eu quero estudar com esse pastor, porque eu quero ouvir, eu quero ser desse jeito aí. Então é um jardim, a lógica do jardim. Você planta o jardim e aí você não tem que ficar desesperado procurando borboleta. Interessante. Então, eu sei que existem outras estratégias, mas a sua principal, então, você considera que é a sua autenticidade, a sua verdade com o seu público. Você fala aquilo que de fato você acredita e isso vende por si só. Eu acredito que a verdade vende e essa lógica também. Claro, aí eu fui estudar sobre isso, mas quando eu fui estudar, eu falei assim, eu faço isso. Aí eu não fazia com intencionalidade. Certo. E aí eu comecei a ser mais intencional, comecei a prestar mais atenção em etapas. O que eu estou fazendo nessa etapa, o que eu tenho que fazer nessa, o que eu tenho que fazer nessa. O que é um pitch? Eu não sabia nada disso. E aí fui tendo que estudar. Então, hoje eu acordo muito cedo. Então, eu acordo cedo, eu já estou ouvindo alguém falando alguma coisa, alguém ou num podcast falando desse trabalho, de negócio, tal, porque nesse mundo do digital, as coisas mudam com uma velocidade gigantesca, mas gigantesca. Tipo assim, a gente está aqui numa Black Friday agora. A Black Friday do ano passado não tem nada a ver com essa. E totalmente a Black Friday diferente. do ano passado não tinha nada a ver com o do ano retrasado, e do ano que vem não vai ter nada a ver com essa. Do ponto de vista das estratégias. Isso. Ou do ponto de vista dos produtos? Os produtos são os mesmos, praticamente. Os produtos são os mesmos. Sim. Estratégias, ferramentas, Ok. tempo, tipo de criativos. Muda até o tipo. Muda tudo. Muda tudo. Porque as pessoas não assimilam mais aquele tipo, é isso? Hoje, por exemplo, se você estudar sobre gancho, então, hoje, enquanto a gente está gravando esse vídeo, pode ser que daqui 6 meses não sirva mais, mas enquanto a gente está gravando esse vídeo, quando você fala sobre gancho, o pessoal fala que o seu gancho primeiro tem que ter 3 segundos. Aí você fala assim, peraí, ninguém falava isso há 5 anos atrás. Certo. Há 5 anos atrás você produzia vídeos longos e tá tudo bem. Hoje os vídeos têm que ser muito curtos e os ganchos têm que ser muito rápidos. Em Hollywood, quando eu comecei a estudar sobre isso, tem um negócio que eu até chamo num dos cursos meus de efeito Hollywood. O efeito Hollywood é o seguinte, qualquer filme que você vai assistir, existe uma métrica por trás. E a métrica do filme de Hollywood é que em 6 minutos tem que acontecer o primeiro gancho. Ou seja, o cara tem que perder a mãe, ou a mulher, o filho, a bomba tem que explodir, ou alguém tem que nascer, matar ou morrer, ou comprar ou vender, ou sumir, alguma coisa, para começar a fazer o enredo do filme. Se o filme não te segurar em 6 minutos, ele deixa de ser interessante. Aliás, acontece comigo. Eu não vejo filme que não começa assim. Que não tem o gancho. Hoje, se fala de gancho nos vídeos de 3 segundos. Você tem que captar a pessoa em 3 segundos. O interesse dela. Senão ela já... Porque hoje a comunidade é do vídeo rápido, né? Então os vídeos têm no máximo 1 minuto. Então você vai ali, tal, e desse 1 minuto, 3 segundos é um percentual. Então tem a ver com a dinâmica comportamental das pessoas. É o mesmo percentual do filme que demora 2 horas ou 6 minutos. É verdade. Aí se quando pensar você bem... Entende? Então você tem que se atualizar, inclusive, nisso. Senão você perde leads, senão você não qualifica. E o Meta, por exemplo, ela hoje se preocupa com o tipo de criativo que você tem para você colocar, por exemplo, no tráfego pago. Porque senão não engaja, por exemplo. Senão o próprio Meta, o algoritmo não distribui. Não entrega.
Senão não distribui. E aí Ou não você estuda distribui sobre da isso forma- para ver como é que o algoritmo funciona para que ele entregue mais. Essa que é a porque dinâmica. você faz, por exemplo, eu gosto de fazer vários criativos para fazer um campeonato de criativos para que você veja qual está performando melhor. Aí Então você testa? tem que testar os criativos. Então você faz lá 10 criativos e coloca, sei lá, poucos, R$50 em cada um deles para gastar em uma semana. Significa R$10 por dia em cada um deles. Só para testar. Eu estou jogando esse dinheiro fora, Certo. são R$500. Certo. Aí não é que eu estou jogando fora, Claro. eu estou testando. Mas eu estou testando a máquina para falar assim, peraí, esse aqui entregou para 3 mil, esse aqui para 8 mil, esse aqui para 45 mil, esse aqui... Não, peraí, esse aqui para 45 mil é meu galo de briga. Vou colocar mais dinheiro aí porque ele dá Então, mais retorno. Esse aqui tá performando. Certo. Então eu jogo alguns fora e aí eu coloco mais nesse criativo. Agora, às vezes é o criativo, às vezes é o botão, às vezes é o tipo a cor, que você muda a cor, ou você muda o começo do criativo, ou o final, ou você muda o que você tá, o que está escrito no botão, por exemplo, saiba mais, ou entre agora, clique aqui, não sei o quê. Então, tudo isso aqui tem uma lógica. E aí você vai mudando as coisas para ver as alterações. Tudo é questão de técnica e de estudo, para você Exatamente. ser assertivo. E de teste. E de teste. Curioso. É sempre teste AB. Interessante. Aliás, muita conceito de teste AB vale muito a pena as pessoas que estão nos ouvindo estudar, porque isso serve para muita coisa, né? E para o marketing também, pelo que eu estou entendendo, serve. Assim, eu sou um analfabeto nesse aspecto, então estou querendo aprender mais e estou aqui usando esse podcast até para a gente aproveitar o seu conhecimento, e tem muita gente que nos acompanha que quer, por exemplo, empreender nessa área. Então, eu vou te fazer uma pergunta muito prática para que você ajude pessoas aqui hoje. Tem pessoas que querem empreender e querem aprender marketing digital. Elas querem ganhar dinheiro com isso. Uhum. Eu conheço muita gente, tem muitos jovens lá na nossa igreja. Eu converso com muitas pessoas, inclusive precisando de recursos. Tem gente que eu dou mentoria e que a pessoa precisa de uma renda extra. Fica claro que no diagnóstico ela tem a renda principal, que serve para pagar as despesas, mas ela poderia ganhar uma renda extra, acredito que com o marketing. Então, como é que uma pessoa começaria no marketing digital a empreender, na sua visão? Tem muitos postos hoje. Tá? Antigamente, isso não era muito perceptível, mas hoje isso vai se dividindo. Então, você não precisa ser um criador de conteúdo para você ganhar dinheiro com marketing digital. Então, por exemplo, no marketing digital existe copy. Então, uma pessoa que entenda de copy, o que é a copy? É o conteúdo falado pelo expert, por exemplo, ou num processo de lançamento nos pitches. Ok. Tá? Não somente nos pitches. Segura as pessoas, é o conteúdo que segura. Que traz que apresenta o seu produto para a pessoa da melhor forma, aplicando algumas técnicas. Tá. Então, copy. Dentro de copy é um planeta. Muita coisa. É um planeta. Então, você tem arquétipos, você tem arcos de storytelling, você tem muita coisa dentro de copy. Então, você pode ser alguém que estuda sobre isso e você é um cara que faz copy, analisa copies e tal. Então, é uma coisa. Videomaker, story maker, você tem diagramação, você tem... Hoje, diagramação é tudo diferente de 10 anos atrás. Então, hoje você tem o Canva, por exemplo. Uma pessoa que manja de Canva, ela já tem trabalho. Porque Verdade. Ela pode fazer desde banner da igreja para ajudar na obra alguma coisa, e aí daqui a pouco fica legal, e aí um pastor de outra igreja viu e falou, ó, eu faço aqui na minha igreja, mas se você quiser que eu faça para você, eu cobro R$50. Isso. Ela já ganha um dinheirinho. Exatamente. Ela não sabe, mas isso já é o digital. Verdade. Ela já está na era do digital. Legal. Porque hoje em dia não se imprime mais o banner. Folheto, igual a gente fazia antigamente. Entendeu? Então você tem o trabalho com imagens, você tem o trabalho com, como eu falei, com copy, você tem o trabalho com tráfego. Então, se você aprender tráfego de verdade, então você tem o poder, né? Porque o que é o tráfego? É a compra de leads. Então, você traz leads reais para aquele produto que você está vendendo, e isso é tudo.
E isso é tudo que todo mundo precisa. O cara do pet shop precisa de lead. Verdade. O cara da padaria precisa de lead. O cara do restaurante precisa de lead. O cara que vende roupa precisa de lead. O cara que vende curso precisa de lead. Então, se você tem essa expertise, e para ter esse tipo de expertise, por exemplo, você nem precisa fazer curso. Você precisa ter muito tempo, sei lá, 4 dias na sua semana para você dedicar 6 horas por dia lendo o regulamento do Meta. Então, você vai lá, lê o regulamento do Meta e fala, peraí, estou entendendo isso aqui. Ele funciona assim. É assim que ele funciona, porque não tem ninguém te explicando. É o Facebook, que é dono do Instagram, que é dono do WhatsApp, falando assim, ó, isso aqui é assim que funciona. É o texto, né? Mostrou o texto. Exatamente. O que está escrito lá é o que vai funcionar. Exato. Agora, com essa mudança nova do Andrômeda, muita coisa está mudando e quem entender esse jogo, fica. Que é o quem não Andrômeda, entender, sai. É um tipo de inteligência artificial da Meta que julga conteúdos. Então, você quer fazer uma propaganda do teu livro. Tá ok. Como é que é a propaganda do teu livro? Você abre lá o Business Manager do Facebook, você já tem uma conta e tal, você fala assim, eu quero vender meu livro. Aí o Facebook fala assim, você quer, que livro é esse? Aí entra numa qualificação. Aí você fala assim, aí ele fala, tá bom, qual que é o seu criativo? Eu tô falando assim, no Facebook não fica falando isso pra você, mas você vai preenchendo. Sim. E aí, qual que é o seu criativo? Você fala, meu criativo é estático, deixa eu ver seu banner. Aí você mostra o banner, o Andrômeda fala assim, esse banner não performa. Ou seja, é uma inteligência artificial... Ele já fala antes. Você gastar o dinheiro. Ela já te ajuda. Já te ajuda. Ou então ela fala assim, se você quiser performar melhor, use isso, isso e isso. Ou então, manda teu vídeo. Esse vídeo não vai ter uma distribuição tão dentro do nicho que você está propondo. Tal. Então, quem entende a regra, joga melhor o jogo. Entendeu? Imagina, isso é pra tudo. Imagina Manual que você nunca viu, você não sabe como funciona um jogo de futebol americano. Aí você tem a roupa, tem tudo e entra no jogo. Sem saber, não vai adiantar nada. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você chuta a bola, pega. Você corre ou deita. Como é que você faz? Então, muita gente entra no tráfego assim. E muita gente fala que é gestor de tráfego, mas só serve para perder o dinheiro das pessoas. Porque no gestor de tráfego, ele é pago com o dinheiro de outra pessoa para aprender a mexer no tráfego. Verdade. Entendeu? Então, se você não for bom, cara, eu conheço gente que eu tô com vontade de matar um cara do tráfego. Por quê? Porque gastou tanto e não deu certo. Deixou de ser crente na hora. Então, precisa entender desse jogo. Mas dentro do marketing tem muita coisa. Inclusive, você pode ser especialista. Você pode ser estrategista digital. Eu sou um estrategista. Então, a pessoa vem e fala para mim, fala, pastor, qual é melhor para mim? Fala, para você, o melhor lançamento chama lançamento interno. Sabe fazer? Não. Então, vem cá, o lançamento interno é assim, tal. Para você é um lançamento de semente, sabe como é que é? Não. Então, é assim. Para você é um lançamento meteórico, sabe como é que é? Não. Então, é assim. Então, você tem um estrategista. Então, o estrategista, por exemplo, nunca nem aparece. Então, as pessoas falam que marketing digital é só quem vai na frente da câmera. E tudo esse turma que eu estou falando é de ninguém deles aparece. Mas todos eles são muito importantes no processo. Uau! Que aula, que aula. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar aqui agora. Quer dizer, eu tenho um livro, eu tenho o conteúdo, aliás, foi um projeto que Deus me deu, que é um projeto para servir pessoas nessa área. Então, imagina a minha situação. Como é que, por exemplo, eu poderia lançar esse livro? Como é que eu vou vender esse livro? Como é que é um negócio que foi consagrado ao reino de Deus e eu quero alavancar? Então, imagina, estou aqui na sua frente. Quais as dicas que você poderia me dar? E com certeza dicas essas que serão valiosas para alguém, por exemplo, o senhor citou aí, o cara tem uma padaria, tem um pequeno negócio e quer gerar engajamento, quer gerar pessoas para o seu negócio. O cara tem uma loja de sapato, uma pessoa, sei lá, é costureira. Então, como é que uma pessoa que não sabe nada de marketing digital pode fazer? Então, vamos fazer o exemplo aqui do livro. Me ajuda. São duas coisas que você está perguntando. Primeiro, a costureira, a dona de casa, não sei o que lá, é uma coisa. O que faz com o livro é outra coisa. Então, por exemplo, para essa pessoa que você falou, pastor, legal, eu não tenho essa expertise de ser copy, tá? Mas hoje em dia você consegue na internet de graça. Eu não sei ser tráfego, eu já falei, fica 6 dias lendo o Facebook. Eu não sei ser story maker, video maker, não sei o que lá. Tá bom, algumas aptidões são exigidas, é verdade.
Porém, muitas dessas aptidões estão disponíveis na internet. Mas, por exemplo, eu nem falei, a costureira, ou o mecânico, o cara que quer uma renda extra, ele pode entrar no mercado de afiliados. Então, esse mercado de afiliados está super aquecido. O YouTube inaugurou o dele esse mês. O YouTube agora tem o YouTube, acho que Shopping. Então, o YouTube tá... por exemplo, o YouTube agora... isso já está funcionando, já está inaugurado, tá? Por exemplo, eu quero vender esse copo aqui que está nesse cenário. Então, aqui no vídeo, a pessoa vai poder clicar e entrar na loja e comprar o copo. Uau, que isso. Entendeu? No próprio vídeo. Isso já tá disponível. Você vai lá no seu YouTube Studio e você vai ver lá o YouTube Shop, que você pode ir lá e se cadastrar. Que legal. E essas pessoas, elas podem se cadastrar nas grandes lojas. Você pode ser afiliado da Shopee, do Mercado Livre, do Magazine Luiza, do TikTok, do YouTube, de não sei o quê, e dá para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa. E também sem aparecer. A outra é o livro, tá? Como que eu faria esse livro? Por exemplo, Aliás, o senhor fez o prefácio dele, né? Então... Eu fiz o prefácio. É muito interessante essa ideia da educação financeira, Heitor, porque... a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E quando há falta de conhecimento, tem muita empresa cujo projeto é muito bom e quebrou, está quebrando ou vai quebrar por falta de conhecimento. Não é falta de Deus, não é falta de conversão, é falta de conhecimento. E quando não há uma gestão inteligente e nem conhecimento... às vezes a pessoa está ouvindo esse podcast falando assim, nossa, eu sei, o pastor está falando isso, eu preciso faturar mais. Não é. Se não está funcionando bem, quanto mais faturar, pior fica. Se você está faturando 10 mil e não está bem, se você faturar 50, piorou. Você acha que vai melhorar, porque parece que melhora. Naquele primeiro mês parece que melhora, porque agora você comprou um carro, uma moto, mas piorou. Entende? Porque o buraco vai ficando maior. Voltando aqui no livro. A expertise, conhecendo você e o conteúdo desse material, essa expertise aqui, eu distribuiria esse material de outras formas. Uma delas é o livro, mas o livro não seria a principal. Eu criaria conteúdo, a ideia do jardim, gerando conteúdo vai gerar interesse, gerando interesse, eu tenho que ter esse material de forma menos difícil, uma forma mais fácil, pode ser, por exemplo, o PDF pelo Amazon, onde a pessoa de qualquer lugar do mundo, porque hoje em dia outra novidade, o YouTube agora traduz para outros idiomas. Então, o que você está falando pode gerar interesse no cara que fala japonês. Verdade. E aí, se você tiver esse livro já num sistema on-demand ou online, ou digital, o cara aperta um botão e o livro chega lá para ele. Então, você pode construir uma esteira. Se você gera conteúdo, você monta uma tribo. As pessoas têm interesse nesse tipo de conteúdo. Uma vez que você monta uma tribo, você tem o livro, mas eu preferiria no formato digital. Eu sou apaixonado pelo livro impresso. Claro. O senhor tem essa eu tenho comunidade, alguns livros impressos, né? Eu tenho uma comunidade para quem gosta de livros. Eu amo ler. Eu sou o cara dos livros, enfim. Mas não se faz muito dinheiro com livro impresso. Então, eu apostaria no formato digital e construiria uma pequena esteira que faça sentido para a pessoa que consome o seu conteúdo. Uma delas é o livro digital, outra delas é o livro físico, outra delas é uma palestra mensal ou coisa parecida, outra delas é um curso sobre esse assunto e outra delas é uma mentoria mais aplicada, onde você tem tickets diferentes que transitam entre R$19,90, que é o material em PDF, X reais, R$70 um livro impresso, R$500 um curso, porque R$500 não é nada para você aprender a fazer gestão financeira. Tá? Muda tudo. Com R$500 você resolve sua vida. E uma mentoria, que aí varia, né? A mentoria pode ser até sem preço agora, porque você vai analisar a pessoa faz a aplicação, participa, você seleciona, fala, no seu caso é uma empresa, é uma situação que vai demorar 1 ano e de acompanhamento e tal. Então você tem
eu construiria uma esteira onde fizesse sentido para esse lead caminhar nessa esteira. Até chegar num high ticket, por exemplo. Isso, no ticket aí o cara vai, exatamente maior. Entendi. Interessante. Fica aí já o convite para o senhor me ajudar nisso. A sua empresa faz... Se alguém quiser contratar a sua empresa, você faz... Por exemplo, eu quero contratar a sua empresa para lançar essa esteira, por exemplo. Você faz esse tipo de trabalho, a sua empresa? Depende. Então, a gente analisa, ou eu posso funcionar apenas como eu posso vender uma mentoria e não exatamente colocar a mão na massa. Certo. E para que a empresa coloque a mão na massa, tem que dar match. A gente tem que entender o projeto. Tem que, pode ser qualquer projeto. Né? Exatamente. Então, eu já saí... Porque esse digital é um negócio assim... quando você entende o jogo, você fala assim... Você acha que todo mundo dá pra lançar tem todo que entender mundo. que se você vir um chato lá no churrasco da família, você falou no seu cunhado, cara, você tem que lançar não sei o quê. Exato. E tal. Eu já fui esse cara. E aí, depois que o tempo passa, eu falei, não, peraí, não é para todo mundo. Nem todo mundo é um expert, nem todo mundo é um lançador, nem todo mundo é um estrategista, nem todo mundo é um copy, nem todo mundo... Entende? Tem gente que não tem aptidão. Então ele tem um negócio que o negócio dele é ter o bar lá, o bazar dele lá, e é isso aí. Claro. Ele vai ser sempre do offline. Então, então, respondendo, pode ser que faça sentido termos uma parceria sobre isso. Se for o caso, hoje em dia, aí a gente abre um novo CNPJ. Eu não faço mais... Entra num CNPJ específico. Isso, como sócio, abre uma empresa, porque tem impostos, tem um monte de coisa. Então, essa empresa tem que ter funcionário dela, tem que ter... Então, é um novo CNPJ, aí vai celebrar esse CNPJ a partir de qual percentual, de qual... Entendi. Enfim, então, é assim que funciona. Hoje eu tenho isso começando agora. Por exemplo, numa outra empresa, tem uma distribuidora gigante, de livros, inclusive, acho que é a maior do Brasil, de distribuidor de livros cristãos, que é a Plenitude, chama Plenitude Livros, que nesse momento a gente tem um CNPJ juntos para um outro projeto do digital. Então, essa coisa vai... Porque deu match, entendi que faz sentido para mim, para eles, tal. Então é assim. Sociedade é isso, né? Então funciona como se fosse uma sociedade. Entendi. Aliás, numa perspectiva até de organização, imagino que você tenha aprendido com esses erros. Porque assim, cara, já aconteceu de fazer lançamentos e aí a pessoa fala assim, ela acha que é fácil, porque não é a última coisa do mundo de dificuldade, mas também cada peça importa num lançamento. Para você orquestrar um projeto digital, cada peça tem uma razão de ser, tem um porquê. Entendi. E aí eu já fiz lançamento que faturou 7 dígitos, isso é mais de R$1 milhão de faturamento em pouco tempo. E que no day after dessa situação, aí o especialista para e fala assim, pô, mano, não preciso desse cara. Estou dividindo, muito fácil, dando metade pro cara, não, vou fazer sozinho. Aí ele vai fazer sozinho e não fatura nada. É claro. Isso, várias vezes já aconteceu. Imagino. Várias vezes já aconteceu. Imagino. Entendeu? Então, hoje, o que eu faço? Eu falo assim, não, você quer fazer? Vamos, entendemos? Ok, vamos orar. Deus, ok. Tá bom, então vamos embora. Abrir um CNPJ, a empresa é minha e sua, é assim que funciona e tal, porque senão não tem como... eu não entro mais se não for desse jeito, dessa forma. Perfeito. Só que isso me deixou uma pessoa muito mais seletiva, porque eu não posso abrir empresa todo dia. Exato. Entende? Mas então, a gente está aí num caminho, eu acho que a partir do conteúdo que as pessoas estão ouvindo, você aí você falou cada ramificação aí que, como você disse, é um mundo. Isso. Eu acho que a pessoa tem que ouvir isso, às vezes até voltar, ouvir de novo, e ela pode se encaixar em uma dessas caixinhas e depois se aprofundar nesse tema, né? Exatamente. Esse é o ponto. E uma coisa que é assim, você não precisa ouvir 1000 horas de conteúdo de alguém ou comprar 1000 cursos, porque esse é um problema que eu já tive. Verdade. Eu já tive. Vai comprando curso. E eu já vivi uma overdose de conhecimento que me paralisava, porque aí eu não gravava o meu curso porque eu achava que a câmera não estava boa. Aí agora eu tenho a câmera, agora o microfone não está bom, agora a iluminação não está boa, agora a mesa não está boa, agora não sei o que não está bom, agora a arte final não está bom. Sendo que, na verdade, o que importa é o conteúdo. Verdade. Entendeu? Então, tomem cuidado para que essa overdose não acabe parece que quanto mais conhecimento, mais ação. Nem sempre.
Então, aprenda uma coisa, põe em prática. Aprenda outra coisa, põe em prática. Aprenda outra coisa, põe em prática. Eu já comprei curso para aprender a fazer um tipo de lançamento. Hoje a gente faz 14 tipos de lançamento. 14 tipos. Eu já comprei um curso de um tipo de lançamento que eu peguei o final de semana inteiro, aprendi, entendi e segunda-feira eu coloquei em prática e faturei. E já fiz isso mais de uma vez. Legal. Mais de uma vez. Entende? Então, cuidado para não sofrer essa overdose de conhecimento. E aí vai filtrando, né, com calma e praticando por etapas. Por Essa exemplo, que é a ideia. mercado de afiliados. Mercado de afiliados. Você tem N possibilidades. Então, entra em campo, coloca, vai testar, põe a cara, não tem jeito. Ah, mas eu vou ter que investir. Vai ter que investir. E se eu perder? Vai perder. Porque é assim que funciona, claro. Não tem mágica. E você testou, isso aqui... Pastor, qual que é o tempo? Então, depende do negócio. Você está vendendo apartamento ou você está vendendo pulseira? Então, depende, não tem como falar para você. Mas você tem que fazer esse teste, tem que entrar na chuva mesmo. Eu já vi que você faturou muito, mas eu quero te fazer uma pergunta direta. Ao longo dessa trajetória sua de empreendedor, agora no marketing digital, mas outras empresas, quais foram os seus maiores erros aí como empreendedor? Ou qual foi o seu maior erro? E assim, eu tenho uma percepção que muita gente consegue faturar muito e bem. Eu acho que alguém ouvindo agora suas dicas vai se aprofundar, por exemplo, em copy. O cara vai faturar muito, mas eu tenho impressão, e aí é uma percepção minha até de experiência, tem muita gente que quebra porque tem problemas na gestão como empreendedor. Então, teve algum erro que você fala assim, puxa vida, eu podia ter feito diferente? Por exemplo, em lançamento, eu fiz um lançamento que faturou mais de 7 dígitos. A gente fala múltiplos 7 dígitos, né, quando passa daquele dígito. Então, mas eu cometi um erro. Aquele faturamento podia ter sido 3 vezes maior. Porque é que assim, não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Porque os CPLs... os conteúdos de pré-lançamentos, que são aulas, né? Eu resolvi dar eram 4 CPLs, esses 4 CPLs num ambiente fechado. Do que eu estou falando? Vamos lá. A gente tinha mais ou menos uns 100 grupos de WhatsApp, com muita gente dentro, e aí muitos operadores trabalhando, tal. Então, eles tinham milhares de leads. Eu não lembro, 70 mil leads. Uau! 70 mil leads. Muita gente. E ao invés de eu colocar esses 4 CPLs no YouTube e abrir para quem é lead, para quem não é... que é CPL, desculpa? O conteúdo de pré-lançamento são aulas. Imagina que você vai falar assim, vou fazer o lançamento desse livro aqui, Educação Financeira, e eu vou dar 4 aulas sobre esse assunto gratuitas. Aqui. Gratuitas ou pago. Hoje eu faço mais lançamento pago, mas nessa época era gratuito. Então, eu vou fazer 4 aulas desse conteúdo aqui e é de graça. É só clicar aqui e fazer a sua inscrição, mas é gratuito. Então, eu tive 70 e tantas mil inscrições e ao invés de eu pegar esses 70 mil leads e falar assim, tá aqui o link para você assistir eu não quero falar Technic, né? Tá aqui o link para você assistir a aula. Certo. Não. Eu não coloquei no YouTube, eu coloquei no Vimeo. O Vimeo é um sistema... É como se fosse um YouTube, só que profissional, pago, e que as empresas maiores usam. Então, eu não sei, a gente paga milhares de reais por mês de Vimeo, porque todos os nossos cursos pagos eles estão dentro do Vimeo, e não no YouTube. E aí eu falei assim... esse conteúdo aí, 70 mil leads, vamos fazer no Vimeo fechado, porque não vamos ter problema, não vamos tal, não sei o quê. Derrubou o Vimeo, porque é muita gente assistindo. Isso tem uma questão que é a largura de banda, e aí, quer dizer... Eu estava preparado. Não, o Vimeo falou assim, você tá louco? Isso não é para mim, isso é para o YouTube. Como assim você tá com... não sei quantas mil... Caiu o Vimeo, aí a gente no meio do CPL. Aí, peraí, como é que é e tal, não sei o quê. E depois, para virar para o YouTube, como é que é outro link aí, não sei o quê. Então, gerou um problema gigantesco.
gigantesco. E mesmo depois que as pessoas compraram, eu tive que mudar. Eu gastei muito dinheiro em dólares. Eu não lembro agora. Pior ainda, a pior coisa é gastar tipo dinheiro em 10 dólar mil hoje. dólares. Sei Exato. lá. Aí, por causa disso. Mas não é o problema do 10 mil dólares. O problema é que eu perdi. Eu podia ter dobrado ou triplicado esse faturamento. Entende? Então foi bom, deu ROI, porque, imagina, 7 dígitos é bastante. Mas podia ser 3 vezes mais por uma questão de erro estratégico. Entendeu? Então, e todo lançamento, todo projeto, não existe lançamento perfeito, não existe projeto perfeito, todos a gente erra. Tanto que aqui, na empresa, quando termina um lançamento, terminou, fechou o carrinho, o que a gente faz no outro dia pela manhã? Avalia. A gente faz debriefing. Perfeito. Então, debriefing, tem uma reunião de debriefing e cada um fala assim... E é um montão de gente. Tem reunião de debriefing que tem 11 pessoas, 10, 11 pessoas. Aí, desde o do atendente, o cara do tráfego, o cara da arte, todo mundo. Aí, tá, que você... Liberdade total e você tem passe livre para falar o que você quiser. Aonde você acha que nós erramos? Desde o início. Falar, nós erramos aqui, o criativo não sei o quê. Tem hora que eu falo, por que você não falou no dia? E aí a pessoa falando tem razão. Então, todo esse debriefing anotado, para que no próximo projeto eu comece pelo debriefing do antigo. Perfeito. Entende? É uma melhoria constante. Porque sempre vai ter erro. Ou seja, foi um erro, nesse caso aí, pelo que eu entendi, de estratégia e de processo. Vocês escolheram a plataforma errada. Aliás, existe um erro clássico do empresário brasileiro, que é esse erro de processo. Então, processos bem feitos geram mais receita. Exatamente. E, consequentemente, mais ROI. Para quem não está familiarizado com o termo ROI, é o retorno sobre o investimento, é o retorno sobre o equity que você colocou ali, né? Depois, por exemplo, hoje se fala muito de lançamento pago. Quem quiser dar um Google aí vai saber o que é lançamento pago. Tem gente muito... tal. Mas quando ninguém falava de lançamento pago, eu estou falando de uns 3 ou 4 anos atrás, eu fiz um lançamento pago. Eu inventei um outro tipo de lançamento. Eu estava lá no Natal na minha mãe, e aí eu fiquei pensando, falei com a Vanessa, com a Camila, eu falei, eu acho que dá pra gente fazer um lançamento diferente nas férias. Nas férias? Como assim? Aí eu fui lá e criei um projeto chamado Férias com Teologia. Já ouviu? Eu já ouvi, já participei. Já participou? Já. Falei, Férias com Teologia, onde a pessoa, acho que hoje custa 20 ou 25, mas na época eu falei assim, a pessoa paga R$10 e ela entra num processo, ela entra dentro da nossa plataforma. Eu falei, mas não compensa, calma aí. Ela entra dentro da plataforma e a gente vai passar um mês dando aula de verdade para ela. Ela vai ter uma experiência de aluno, com credencial de aluno, com não sei o que lá e tal. Vai gostar e depois contrata. Mas a pessoa não compensa, vai na minha. Aí eu me assustei com o Férias. Deu super certo. Não, porque no primeiro projeto deu mais de 7 mil alunos. Mais de 7 mil alunos. Então, veja. Então, de um lado, né, 7 mil alunos que pagam R$10 já dão R$70 mil. Exatamente. Entendeu? Só que assim, é muito trampo também. Só que desses 7 mil alunos, eu tinha o mês todo para... Eu tinha 7 mil leads durante um mês para apresentar o meu produto, apresentar a minha aula, o nosso jeito de ensinar, o nosso material, nossa plataforma, não sei o que lá, tudo... E fala para ele, olha, se faz sentido para você continuar, eu vou fazer uma oferta para você. Perfeito. E aí, esses R$70 mil que a gente faturou no começo, não é nada em vista do faturamento que teve. E a conversão disso costuma ser... Você tem uma métrica que faz sentido? A primeira foi 19%. 19% de conversão. É muita coisa. Não existe. Não existe isso. Entendeu? Então, hoje se fala bastante de lançamento, criaram um nome chamado lançamento pago, mas antes de eu ver qualquer pessoa fazendo, eu fiz. Antes da técnica vem a ideia, né? O princípio por trás. Né? Então, e mesmo depois do Férias com Teologia, agora terminando a Black, a gente já está trabalhando no Férias com Teologia, que é o próximo. Quando termina, debriefing, onde nós erramos, como é que fez? Aí erramos de novo, aquilo lá, então, por quê? Então, isso é muito importante. A gente já está encerrando, mas eu tenho uma pergunta aqui, até ligado a esse tema de finanças, porque assim, uma percepção minha atendendo pessoas físicas e empresas,
é que o grande problema do empreendedor brasileiro ou das famílias brasileiras é a gestão financeira. Você até citou isso em algum momento aqui agora. Mas o senhor já errou em algum momento em relação à gestão financeira das suas empresas? Muito. E a minha empresa não é perfeita nessa área. Muito. Hoje tem terceirizada, parte de contabilidade e tal, mas mesmo assim não é exatamente perfeita. Mas se você não fica de olho, né, na gestão, o básico, né, pelo menos, quanto que a empresa custa, quanto que ela precisa, quanto que, se chover ou fizer sol, quanto que tem que ter e tal. Então você tem que ter esse básico. Caixa mínimo, você por tem aí que ter esse vai. básico, senão é só um sonho que vai quebrar. E aí tem muita gente que quebrou, tinha um projeto maravilhoso. O que faltava não era produto, não era projeto, não era boa intenção, não era aquela situação, ela resolvia um problema real, tal, mas se não tem gestão, não vai ficar. Cuidar das suas finanças, né, da empresa. Quem que cuida das finanças da sua empresa? A Vanessa. Ah, tá. O senhor não é bom nisso? Não sou bom. Não manja nisso? Não sou bom. E a Vanessa veio numa época onde nós somos uma empresa que trabalha com teologia, não sei o que lá, mas eu era roubado. Por exemplo, tinha funcionário que Meu Deus, que roubava, não tem outra palavra para falar. Então ela veio mais para essa contenção e aí foi hoje ela que cuida. Acho que uma boa dica é isso, né? É a pessoa entender qual que é a expertise dela, o que ela é boa e o que ela não é boa, reconhecer isso e colocar pessoas, às vezes pessoas da família ou profissionais de confiança para cuidar eu das não finanças. sou bom e reconheço isso num nível que eu não sei nem o número da conta da empresa. Eu nem tenho essa noção. Porque minha ela parte, tá ali, inclusive, a minha parte é gerar o recurso. Então eu faço, essa é a minha parte, gerar o recurso. O senhor faz a receita e ela cuida da despesa. É isso aí. São as duas componentes principais que geram o sucesso financeiro. Eu faço as parcerias, tal, vou trazendo recursos e a gestão já não é comigo. Ganhar mais e gastar menos. É isso aí. E para a gente encerrar, porque esse papo tá muito bom, mas a gente tem que encerrar. Mas eu queria que você olhasse naquela câmera ali e desse dicas práticas para a pessoa que está assistindo e não sabe por onde começar, ela quer empreender. E aí pode ser no marketing digital ou em outras áreas, porque o senhor é um empresário de sucesso. Quais são as dicas que você daria aí pro pessoal que acompanha o Papo à Beça? A primeira coisa é você entender do seu produto e como funciona a persona, né? O que é persona nesse papo do digital? A persona, ela é como o pessoal fala, persona ou avatar, ele é o seu cliente ideal. Então, por exemplo, o pessoal que me acompanha, quem é meu cliente ideal? Então, ele tem entre 25 e 50 anos, ele é evangélico, ele consome X, YZ, ele segue fulano e beltrano. Então, quando você vai delineando isso, quase que você tem uma imagem dessa pessoa que é para quem eu falo todo dia. Então, quando eu estou falando, comunicando, eu estou falando com essa pessoa. Então, você tem que conhecer o seu cliente ideal, você tem que conhecer muito do seu produto e você tem que conhecer das ferramentas que você vai usar para que o conteúdo saia de você e chegue nesse cliente ideal. E esse mercado muda o tempo inteiro. Por exemplo, agora, o assunto da vez agora é inteligência artificial. O que você domina de inteligência artificial? O que você sabe de inteligência artificial? O que a inteligência artificial pode ajudar ou atrapalhar o seu mercado? Então, quem domina isso está na frente, pelo menos, e consegue ficar mais no mercado. Uma outra dica é saber como o cérebro funciona. Se você vai trabalhar com marketing, você está vendendo alguma coisa. Toda empresa vende. Toda empresa, a funerária vende, o mecânico vende, o serviço vende, tudo tem que vender, tem que depender de vender, de faturamento. E quando você entende como funciona o cérebro ele tem dois tipos de sistema. Ele tem o neocórtex e tem um sistema límbico. No neocórtex se processa as informações mais racionais, enquanto que no sistema límbico você funciona com mais o lado das emoções, né? Todo mundo sabe que comer
um lanche desse tamanho não faz bem à saúde se você fizer isso toda semana, mas todo mundo sabe. Mas se todo mundo fizesse o que sabe, não existia ninguém acima do peso. Não existia ninguém com diabetes, não existia ninguém. Por que as pessoas fazem? Porque o que comanda ela não é o que ela sabe, mas é o que ela sente. Então, se você tem esse tipo de informação, você vai fazer uma propaganda mais para o lado do que a pessoa sente. Entendeu? Você vai conseguir entender como a pessoa sente. E como que você faz isso? Entendendo seu avatar, entendendo sua persona. Aí, como você entende sua persona, você sabe a dor dela. E quando você sabe a dor dela, você consegue se comunicar com ela de forma mais assertiva. Isso é marketing, entende? Então, isso eu aprendi estudando. Isso eu não fazia, isso eu aprendi estudando. Então, agora eu falo com mais assertividade para o meu público. Então, e uma terceira e última dica, para não ficar muito longo, o momento ideal é agora. O momento ideal, mas já passou a pandemia, na época da pandemia, tudo que o digital explodiu, não sei o que lá. O momento ideal é agora. O momento ideal é onde você pode começar. Você pode fazer alguma coisa agora, tá certo? Então, pensa nisso. Eu falei sobre afiliados. Quanto custa para ser afiliado hoje? Custa nada. Você vai lá no TikTok e vira afiliado. Você vai lá no Magazine Luiza e vira afiliado. Você vai lá no Hotmart e vira afiliado. Você vai lá no YouTube agora e vira afiliado. Você escolhe o produto que você quer vender. Você coloca o link lá, gera conteúdo e vende. Entende? Então, o melhor momento é agora. O melhor equipamento é o que você tem. O melhor estúdio é o seu. A melhor iluminação é o sol e a janela aberta. É assim, cara. Porque se não for assim, você não vai começar nunca. Sempre vai ter uma luz melhor do que aquela, um microfone melhor que aquele, uma câmera melhor que aquela, um estúdio melhor que aquele, um cara que fala melhor que você, uma roupa melhor que a tua. Sempre vai ter isso. Então, você não pode deixar que isso impeça você de fazer as coisas. Maravilha. Eu gosto de uma frase que diz que o feito é melhor que o perfeito, né? Então tem que começar. Muito bom, que coisa linda, muito bom. Muito aprendizado aqui no nosso Papo à Beça. Quero agradecer a sua presença aqui. Eu sei que a sua agenda é cheia, né? Inclusive já está tarde agora. Mas é uma alegria poder contribuir de alguma forma e falar uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Verdade. De mim. Acho que é um César que pouca gente conhece. Acho que é o primeiro programa que eu estou falando muito sobre isso. Que legal, é um prazer ser pioneiro nisso também, porque todo mundo pergunta só de teologia, né? Exatamente. Porque é a sua especialidade. É pré ou pós, é Bíblia, é hebraico, não sei o que lá. Tá. Calvinista? Arminiano. Tá, só isso. Mas então fica aqui esse livro de presente, já com o seu prefácio. Obrigado por ter feito o prefácio. Ficou muito lindo o livro. Adquiram, super vale a pena. Esse assunto mexeu comigo também e com certeza vai mexer com você. Deus abençoe. Maravilha. E obrigado por vocês estarem aqui com a gente até agora. Foi muito bom. Compartilhem esse link aí com o maior número de pessoas. Tem muito conteúdo que às vezes com um compartilhamento que você faz aqui, você pode transformar a vida de uma pessoa. Às vezes alguém está desempregado, precisando de uma direção em relação a empreendedorismo, em relação a ganhar uma renda extra. Então compartilha, sem medo de ser feliz, esse link. Curta aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para outras pessoas. E se inscreva no nosso canal, Papo à Beça, sempre um conteúdo relevante, um papo descontraído e um papo que vai transformar a vida das pessoas. Obrigado pela participação de vocês, que Deus abençoe e até o nosso próximo Papo à Beça.